Tiago capítulo 4, eu leio a partir do versículo 13. Diz assim o texto sagrado: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Repito esse último versículo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, diante dos meus irmãos, eu oro pedindo que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me use como instrumento da Tua verdade. Me escondo em Jesus e atrás da cruz para ser o mensageiro do Senhor nessa noite. Que essa palavra que já mudou o meu coração e transformou a minha mente, possa também fazer morada em cada coração dos meus irmãos e irmãs que aqui estão e daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Pedimos a Tua graça e queremos, ó Deus, silenciar as vozes do nosso coração para ouvir tão somente a Tua voz. Em Jesus eu peço assim. Amém. Sentai-vos. Nossos projetos e a vontade soberana de Deus. A nossa doutrina e o nosso postulado doutrinário de fé diz que Deus é soberano. E quando a gente diz que Deus é soberano, nós estamos declarando que Deus está no controle. Tem uma teoria vigente que diz e tenta desclassificar a figura de Deus e a pessoa de Deus na nossa sociedade contemporânea, que diz que Deus até criou o universo e Ele deixou o universo, Ele abandonou o universo e Ele não está mais preocupado com o universo. No entanto, quando nós mergulhamos na Bíblia Sagrada, a gente vai acompanhando como Deus está no trono e do trono Ele está governando todas as coisas. Não há nada que fuja do olhar de Deus, nada que fuja do controle de Deus. Eu me lembro quando algumas situações de calamidade aconteceram no mundo e as pessoas sempre diziam assim, não sei se você já ouviu: aonde está Deus? Agora com o Covid, e graças a Deus que nós já estamos quase no final desse processo todo, foi muito doloroso, difícil, mas nós acompanhamos as transformações, e muita gente falava então: onde está Deus? Pastor, me explica onde está Deus. Eu sempre disse, Ele continua no trono, reinando de uma maneira soberana. Ele é soberano. Ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que irá acontecer conosco daqui 2 horas, daqui 1 hora, sabemos? Por exemplo, dia desses eu ouvi uma triste notícia de que uma igreja foi invadida e que os irmãos que estavam em culto, naquela nacionalidade, receberam alguns tiros. Imagina? Ninguém saiu de casa pensando nessa possibilidade. Eu saí pensando. Você saiu de casa pensando assim: vá que eu estou lá no culto, chega um doido com uma arma e Será que a gente leva isso a sério? Será que a gente pensa naquela refeição como se fosse a última refeição? Será que a gente pensa que aquela semana, por exemplo, hoje é domingo, a gente vai iniciar uma nova semana, será que a gente pensa que essa vai ser a última semana? Será que a gente pensa que esse pode ser o último abraço no nosso filho? Será que a gente pensa que esse pode ser o último culto público, ou a última vez que você vai me ouvir? A gente não pensa nessas coisas, e a gente vai vivendo, e é isso que Tiago está colocando, a gente vai vivendo como se Deus não existisse,
No fundo, a gente fala que a gente crê em Deus, mas a gente não se submete à vontade soberana de Deus. Na realidade, Tiago está falando o seguinte: não importa os seus projetos, não importa os seus sonhos, desde que você não coloque diante de Deus esses projetos e esses sonhos. Então, se você e eu não colocarmos tudo diante do Senhor, não adianta a gente fazer planos, projetos, ideias, ter muitos sonhos. É interessante que esse que vos fala tem muitos sonhos. Quem anda do meu lado sabe que eu sou extremamente sonhador, não é verdade? Eu já fico sonhando, imaginando realidades, mas nós precisamos entender que o coração do homem, segundo Provérbios, pode fazer o quê? Muitos planos. E é claro que Tiago não está falando para nós não fazer planos. Esse não é o foco. O coração do homem pode fazer muitos planos, vírgula, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então Tiago está usando esse texto e essa referência para falar a nós nessa noite, porque na realidade nós temos os nossos projetos. Certamente lá no início do ano você fez uma listinha dos seus projetos, sim ou não? Virou o ano, pegou a listinha, nesse ano eu pretendo fazer isso, viajar, fazer isso, fazer aquilo. O meu projeto pessoal era que eu pudesse melhorar. Eu orava por isso, eu sei que vocês oravam por isso. Qual que era o meu projeto? Falei, eu quero melhorar. Melhorei tanto que eu estava lá no mutirão, né? Só no rolo. Graças a Deus. Mas temos alguns projetos. E a gente vai fazendo os projetos e a gente esquece de colocar esses projetos diante da mão soberana de Deus. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que os nossos projetos, eles não são confiáveis, porque os nossos projetos visam a nossa vontade. Não é assim? Os nossos projetos visam a nossa vontade. Qual que é o nosso projeto pessoal? O nosso projeto pessoal está focado em nós. Nós estamos aqui estudando Tiago, e Tiago está escrevendo à igreja que está sendo dispersa. E esses homens e mulheres dispersos estão viajando. É por isso, inclusive, que até hoje tem aquela ideia que todo judeu ele é bom para lidar com negócios, não é assim? Você já viu isso? Todo judeu, ele é bom para lidar com dinheiro, ele sabe administrar bem. E eu não sabia de onde veio esse conceito veio daqui. Dá uma olhadinha, que lá no primeiro século isso já acontecia. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Então veja que havia já no primeiro século irmãos que tinham essa capacidade de gerenciamento do dinheiro. E veja que a ideia deles é o seguinte: a gente vai passar um ano na cidade. Olha o projeto, a gente vai escolher a cidade, a gente vai morar lá um ano e nós vamos negociar e nós teremos lucros, nós teremos grandes quantidades de recursos, nós teremos essa possibilidade. E veja que o que está aqui no texto é que a nossa vontade está à frente, é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente deseja, não é o que de fato Deus espera para a nossa vida. O Tiago está colocando isso, olha, atendei agora. E aqui há uma chamada, quando a mãe, o pai ou um professor fala assim, presta atenção agora. A expressão no grego quer dizer o seguinte: atendei agora, presta atenção. Vocês estão com projetos pessoais voltados para si mesmos e vocês não entenderam que esses projetos, eles não são confiáveis, porque eles visam tão somente a sua vontade. Hoje nós vamos lá. Hoje nós vamos negociar e nós vamos passar lá um ano, nós vamos ter lucros, nós vamos negociar. E aqui a ideia de negócio é morar na cidade e ficar ali frequentando a cidade e fazendo negócios. Nós vamos levar um pouco de recurso, nós vamos ficar nessa cidade, nós vamos passar esse tempo ali. E eles estavam falando isso com muita segurança e com muita certeza. E nós às vezes agimos assim. Eu fiquei sem som agora aqui. Você chega e fala o seguinte: amanhã a gente vai lá. Quem nunca? Certa ocasião eu falei isso para minha avó, mãe do meu pai, desse tamanho assim, brava que só. Foi, vó, é o seguinte,
nas próximas férias eu estarei aqui. E a senhora faz aquela pamonha que eu gosto, põe umas batatas doces lá em cima do fogão de lenha, aquele café bem docinho, que eu vou chegar aí nas férias em julho. E eu pensei que eu estava abafando. Eu era pré-adolescente, né? Antigamente a gente chamava de juniores, né? Juniores. Minha avó segurou na minha mão e falou assim: meu filho, que arrogância é essa? Eu falei: opa. Falei: por quê, vó? Você sabe se você vai estar vivo daqui 6 meses? Como assim? É meu projeto. Eu venho para cá passar férias com a senhora. Ela falou assim: você pode fazer o projeto, vírgula, mas só vai acontecer se Deus quiser. É isso que Tiago coloca. Porque quantas vezes nós damos certeza, garantias daquilo que vai acontecer no amanhã, mas nós precisamos entender que nós não dominamos o amanhã. Eu só tenho essa realidade, e a realidade que nós temos, é o que Tiago coloca, é o hoje. Amanhã não nos pertence. E por isso que nós precisamos combater no nosso coração aquilo que a nossa sociedade tem ensinado para nós, que é a ansiedade, esse desejo de controlar o dia de amanhã. E Tiago está colocando o seguinte: olha, vocês vão passar um ano, vocês estão com esse projeto, agora a pergunta é: vocês consultaram a Deus para a execução desse projeto? Vocês colocaram isso diante de Deus? Que história é essa que você já tem um projeto e não ouve a voz de Deus? É isso que ele está falando. Não está criticando a gente fazer projetos, ter sonhos, não é isso. É que quando nós ficamos aprisionados na nossa vontade, a gente não consegue entender aquilo que Deus está fazendo. E Ele que tem o controle do amanhã. E aí no versículo 14 ele vai falar o seguinte para nós: vocês não sabem o que sucederá amanhã. Em segundo lugar, os nossos projetos, eles não são confiáveis, porque nós não conhecemos o amanhã. Quem aqui pode falar com toda certeza, sabendo o que vai acontecer amanhã? Quem? Ninguém. Quem disse isso foi Jesus. Vocês estão ansiosos, mas o amanhã pertence a Deus. É só você olhar para os pássaros. Quando você vê um pardal, você precisa lembrar, e eu preciso lembrar das palavras de Jesus, quando Jesus falou o seguinte, que Deus cuida inclusive dos pardais. Quando você vê uma flor bonita, um lírio, que não é muito comum na nossa cultura, mas você vê uma flor bonita, você precisa lembrar que Deus está cuidando até dessa planta. E aí Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer para nós basicamente isso: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O amanhã está nas mãos de Deus. Vamos fazer projetos? Sim. Vamos ter ideias? Sim. Mas vamos consultar a Deus, porque nós não conhecemos o amanhã. Quantas e quantas pessoas que, sem consultar a Deus, investiram dinheiro, e muito dinheiro, lá na década de 90, que eu me lembro meu pai falando dessas realidades, e depois acabaram perdendo muito dinheiro porque a economia do país virou. Depois, agora, recentemente, nós tivemos aí um grande problema da recessão financeira, e cá estamos, depois de alguns anos, lidando com essa situação financeira até agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai suceder amanhã. E essa é a fala de Tiago. Olha, em segundo lugar, não confie muito no seu projeto, porque o seu projeto é de hoje. Teve uma pessoa que uma vez falou assim para mim: ô Jefferson, para com essa ideia de ficar muito lá na frente, porque assim, você não tem a visão e o horizonte lá da frente. Eu me lembro dessa fala, e a pessoa falava assim para mim, no momento eu achei pessimista, sabe? Eu falei assim: mas você não quer que eu sonhe? Você não quer que eu projete? Porque eu sempre projetei a minha vida a cada 5 anos. Por isso que vocês podem ter segurança, eu vou ficar por aqui. Ninguém falou amém, né? Eu vou ficar aqui. Eu me comprometi. Isso é meu projeto. Agora está na mão de Deus, não está na mão de Deus? É Ele que fala. E a gente fica às vezes projetando e dando essa certeza, essa segurança. E Tiago fala o seguinte: o que vai ser da manhã? E essa pessoa falou assim para mim o seguinte: olha, você tem controle do amanhã? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Eu falei: não sei não. Então deixa o amanhã para Deus.
Você sabe o que vai acontecer na igreja ano que vem? Você sabe? Quem sabe? Eu não sei. Por isso a gente precisa colocar nas mãos de Deus. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. E muita coisa muda em pouco tempo. Muda no mundo. Às vezes a gente tem por exemplo, uma amizade de longa data. Você fala assim, essa amizade eu não perco. Faz 10 anos que eu conheço a pessoa. O jeito que ela olha, tudo, eu conheço tudo dela. E aquela pessoa muda e vira a cara para você em um dia. Já aconteceu com vocês? Muda, o cenário muda, e nós precisamos entender isso. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, e a explicação de Tiago é o seguinte: o que é a vossa vida? E essa pergunta, pelo menos para mim, sempre foi desconcertante. Se alguém chegar para você e falar assim para você, o que é a sua vida? Como você define a sua vida? E aí você vai começar a fazer a sua definição, e Tiago dá uma boa definição para nós. Nós somos apenas como neblina. A neblina é um vapor que, conforme o sol bate nesse vapor, ela logo se dissipa. Gente bonita, a nossa vida é passageira, a nossa vida é rápida, passa rapidinho. Alguém já disse lá atrás que a vida é curta, por isso curta bastante, vivendo para a honra e glória de Deus. Eu me lembro quando meu pai falava assim, daqui a pouco você está tirando carta. Eu falava, o que, pai? Vai demorar, meu. Sou novo. Esse dia eu brinquei com a Natália, eu falei assim, daqui a pouco o Timóteo está tirando carta e querendo pegar meu carro aí. Não, o seu, né, Natália? O meu não. Meu Fusca, não, tô brincando, é dele. Aí outro dia eu falei isso para a Natália, Timóteo já tem 6 anos. A vida voa. Eu me lembro quando eu fui para o seminário, e aí minha mãe falou assim, não, meu filho, 4 aninhos só. Oh, que elogio da mãe, né? Que incentivo. 4 aninhos. Que 4 anos, depois de 1 ano você faz o estágio, é rapidinho. Eu falei, vai demorar, hein? A vida correu. Essa semana caiu a ficha que o tempo voou para mim. Eu fui em um médico que me conhece lá da primeira passagem em Sorocaba. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Então, depois fiquei com uma vergonha. Eu falei, fulano, e você não vai mais para tal cidade lá no interior do estado? Ele olhou para mim, ô Gerson, você está de brincadeira, cara. Isso daí faz 13 anos que eu acabei esse curso. Ô rapaz, 13 anos? Eu falei, meu, eu te conheço no mínimo uns 17 anos. Eu falei, é verdade. Fiz o aniversário de 15 anos da sua filha, né? Hoje ela é uma moça, né? Verdade mesmo. A vida voa. Já se passaram mais de 3 anos que eu cheguei aqui. É neblina. O que é a nossa vida, gente? Neblina. Passa rápido. Agora a pergunta de Tiago é o seguinte: se passa rápido, por que a gente não depende de Deus? Por que a gente não confia os nossos projetos e sonhos a Deus? Por que a gente não coloca tudo diante de Deus e para com essa arrogância de querer tomar conta da nossa vida a partir de nós mesmos? Porque tomar conta da nossa vida a partir da nossa experiência é um projeto de Satanás. E o projeto de Jesus é o seguinte: vocês podem planejar, mas vocês devem confiar os planos e os próximos passos da vida de vocês de acordo com a vontade de Deus, porque é Deus que conhece o amanhã. Eu só tenho hoje. Como que você está? Eu estou bem hoje. E amanhã? Não sei. Quem tem problemas de saúde como eu, é assim, não é? Os meus amigos que falam assim para mim: ô Jé, você não aceita mais convite para pregar em canto nenhum? Eu falei, não posso. Estou focado lá na igreja e agora estou com esse meu tratamento aí, não saio por nada. Porque você tem medo? Tenho. Tem receio? Tenho. Você não controla? Não controlo nada mais. Eu aprendi a não controlar nada mais e dou graças a Deus por isso. Quem tem que controlar tudo, inclusive a minha agenda, os meus sonhos, é Deus. O que Tiago está dizendo para nós é isso: a vida é neblina, ela aparece por um instante e logo se dissipa. Não sei se porque estou com muita frequência nos velórios, dá a impressão para mim que as pessoas vão vivendo e se esquecem que um dia vão se encontrar com a morte.
E enquanto a gente não se encontrar com a morte, enquanto a nossa senha não for chamada, o que a gente precisa fazer aqui? Amar as pessoas que estão aqui, cuidar das pessoas que estão aqui, abraçar mais. Por exemplo, eu ouvi uma frase num filme uma vez, que a pessoa perguntava assim: se você descobrisse que você tem 1 mês de vida, 1 mês, o que você faria? Você ia ficar brigando? Sim ou não? Discutindo? Brigando com o vizinho? Brigando no grupo da família? Criticando a igreja, o pastor, a liderança? A gente ia ser mais o quê? Gentil, cordial, viver em paz. É isso que Tiago está dizendo. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Então vocês precisam lembrar que a vida é uma neblina. Salomão disse para nós que a vida é um conto ligeiro. É um conto, passa rapidinho. E quando a gente menos espera, nós já passamos do 15, depois dos 18, já fizemos faculdade e já começamos a entrar nos 30. Até pouco tempo eu estava no 30, depois passa dos 40, e quando entra nos 40, todo dia tem uma dor. Aprendi que é normal. E o dia que não tiver, vê se está respirando, é normal, porque a vida voa. Às vezes eu converso com meu pai, aí meu pai fala assim para mim: você lembra na nossa época? Eu falo assim: não, pai, na sua época. Você tem 70, eu tenho 40. Porque ele viu a vida passar e a vida correu. É isso que Tiago está colocando. Nós precisamos colocar os nossos dias todos diante do Senhor, a fim de que nós alcancemos um coração sábio. E um coração sábio é um coração que consegue contar os dias. Ao invés de a gente pensar no próximo ano, vamos pensar, por exemplo, na próxima semana. Como vai ser sua próxima semana? Que nessa próxima semana você ame mais, você se dedique mais, você valorize mais. Conversávamos ontem sobre isso entre os homens, e nós resgatamos uma história dos nossos irmãos do Haiti que estavam entre nós, por exemplo. Em uma ocasião, quando o Mário parou para almoço, e eles não pararam, e o Mário ficou incomodado, né, Mário? Lembra? Faziam 3 dias que eles não comiam. 3 dias. 3 dias. O Mário saiu aqui, pegou as marmitex, trouxe aqui. Quando aqueles irmãos abriram o marmitex e subiu aquele cheiro, carne de panela, feijão fresco. Foi a melhor comida do mundo. Porque eles ensinaram para nós a valorizar aquela refeição, como se fosse a última refeição. Se a gente tivesse isso, a gente valorizaria todo o encontro, todo o abraço, todo o sorriso, todo o sermão, toda a música. Todo encontro seria um encontro especial, espetacular, fenomenal, porque a gente teria a noção de que a vida está passando e que a nossa vida está sendo contada dia após dia. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E essa é a briga minha com o Timóteo. Pai, não fala que me ama na frente dos meus amigos. Meu filho, você pode ficar bravo, depois você faz terapia. Eu não sei se eu vou te encontrar de novo, cara. Eu vou trabalhar, eu vou para a rua. Eu não sei se eu volto para te encontrar. E se eu não te encontrar, já disse, tenho dito. Natália, te amo. Igreja Batista Nova Canaã, amo vocês. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E a gente precisa dizer que nós amamos a Deus e as pessoas que Ele colocou ao nosso redor, porque esse é o padrão dEle. Eu não consigo imaginar Jesus um dia sequer sem olhar para o céu e falar assim: obrigado, meu Pai, eu te amo. E porque nós queremos fazer de uma outra forma, de um outro jeito, de um outro estilo, porque o amanhã nos revela que a vida é passageira e a vida está, passando. Quem viu o Pedrinho passando aqui? Chegou ontem aqui, não chegou? Nasceu no meio da pandemia,
colinho. Vem agora aí, tem uma autonomia que ninguém pega ele. Ninguém. Hoje eu grudei ele na marra aqui, tirei uma selfie com ele para tirar uma foto com ele. Ninguém segura mais. Quer ficar andando. A vida voa. E a gente perde tempo com muita coisa. Então, se de um lado a gente fica pensando que a gente vai fazer, planejar, sonhar e tal, Tiago fala o seguinte: ao invés disso, que é um projeto extremamente humano, egocêntrico e, versículo 16, maligno, porque é uma arrogância. Qual que é o cúmulo da arrogância? O ser humano criado por Deus pensar que pode viver sem Deus. Já viu os adolescentes? Não preciso de Deus, não preciso dos meus pais. Está na moda agora. Então, uma menina esses dias ficou brava comigo: pastor, não gosto do meu pai. É mesmo? Ele bloqueia o Wi-Fi depois das 11. Falei, que pai maravilhoso. Eu pensei, ai, maravilhoso para dormir, à noite para dormir, não é para ficar assistindo sei lá o que, jogando videogame na madrugada, não, arrumando namorada aí que é fora da igreja aí. Tá certo, seu pai. Ele não deixa eu usar um shortinho. Na minha época era, né, subindo, né? Eu falei, tá certo, seu pai. E sabe que a minha mãe fica vigiando meu celular, tem senha, tudo, tal. Eu não gosto dessa vigilância toda. Eu falei, pois não. Entra aí no Menor Aprendiz, aluga um apartamento, paga a sua internet, água e luz, toma conta da tua vida. Ah, pastor, quer se ver livre daqueles que te criaram, daqueles que te amaram? Então vai viver. E o ser humano não faz isso com Deus? Quem te criou? Quem que te formou? Senão Deus. E quem sabe o melhor para a sua vida? Senão Deus. Então por que não sonhar e não planejar na presença de Deus? Porque Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe o que é melhor para nós. Graças a Deus que Deus não ouviu algumas das nossas orações. Concorda comigo? Se Deus ouvisse as minhas orações, eu não estaria no púlpito da Igreja Batista Nova Canaã em 2022. Mas não é aquilo que eu quero, é aquilo que Ele quer. Se Deus tivesse ouvido as minhas orações, todas elas, não teria casado com Natália, teria feito outra coisa. E quando eu apaixonei por uma moça lá no passado, lá, eu falei, é essa. Quem não teve um amor platônico? Quem? E eu, bairrista que era, a minha cidade é a melhor do mundo. Eu falava quando era criança, não sairei da minha cidade por nada. Depois que eu saí para o seminário, nunca mais voltei na minha cidade, só para visitar minha mãe, mais nada. Porque é Deus que faz as coisas. A gente precisa entender isso. Em vez de vocês e eu, de nós, ficarmos pensando nos nossos projetos, nós deveríamos falar o seguinte: em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser. Então olha o que o Tiago está dizendo. Vocês podem fazer planos? Posso. Você pode chegar para mim depois do culto e falar assim: pastor, o meu sonho é morar em Paris, vírgula, se o Senhor quiser. Pastor, meu sonho é fazer um intercâmbio no Canadá, se o Senhor quiser. Pastor, o meu sonho, meu projeto é comprar uma casa em determinado condomínio, vírgula, se o Senhor quiser. Pastor, eu estou com um plano de fazer um concurso público e passar num, se o Senhor quiser. E alguém vai olhar para mim e falar assim: ô Jefferson, você está falando aí que quer ter um filho, vírgula, Jefferson, se o Senhor quiser. E eu queria ter 5, depois veio para 4, foi para 3, se eu conseguir faz 1. Me perdoa, mas não é aquilo que a gente quer, gente. É se o Senhor quiser. A gente precisa confiar na soberania de Deus. Eu não sei controlar, eu não sei conduzir o tempo, Ele sabe. E se a gente vai contando os dias, a gente alcança o que? Um coração sábio. Eu posso contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo semana passada?
Posso? Meu pai me surpreendeu. Eu não sei se ele está me ouvindo lá, acho que sim, lá com a minha mãe, mas meu pai me surpreendeu. Minha mãe ia passar por cirurgia de catarata, segunda-feira, e segunda eu tinha já compromissos aqui da construção, combinei com meu irmão, ele tirou folga do quartel, ele conseguiu segunda e terça. E meu pai ficou na quarta com a minha mãe, e aí eu combinei com meu irmão que eu ficaria quinta e sexta. E a minha preocupação era o seguinte: quem vai pingar o colírio nas horas corretas para não perder a cirurgia de catarata? O meu irmão vai estar lá, beleza, meu pai, beleza. Aí quando eu cheguei na casa da minha mãe na quinta-feira, gente bonita, o meu pai pegou uma folha de sulfite assim, colocou todos os dias, com canetas diferentes, ele colocou os 3 horários e cada marquinha, cada cor de canetinha, ele comprou uma canetinha, teve trabalho, teve Excel não, o computador foi na régua, meio torto, não está na régua. Colocou lá todos os dias, os 5 primeiros dias, 5 remédios, depois 3, 2, tal, não sei o que. Aí eu cheguei lá, tinha um monte de xizinho, até quarta-feira. Falei, pai, o que é isso na geladeira aí? Não, meu filho, sabe o que é isso aqui? É para controlar certinho os horários do medicamento da sua mãe. Aí minha mãe falou assim, e não há de ver que já passou 3 dias? Ah, se nós resgatássemos aquela ideia dos antigos de pegar o calendário atrás da porta, pegar uma caneta e ficar marcando os dias, para a gente lembrar que a gente precisa viver para a glória de Deus. Ao invés de você reclamar do seu dia, você deveria falar assim: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, porque eu não conheço o amanhã, mas no hoje o Senhor se fez presente, e no amanhã certamente o Senhor lá estará, porque o Senhor já está lá. Nós somos limitados. Ele é humano? Não, Ele é o que? Eterno. Ele já está lá. Lembra de Moisés? Quem és tu? Eu sou o que sou, sempre serei. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu tenho controle de toda a história. Então você pode pensar, você pode planejar, você pode fazer os seus projetos, mas confie tudo nas mãos daquele que tem todo o domínio em suas mãos. Porque, versículo 16, essa arrogância de querer tomar conta da nossa própria vida é uma jactância, uma arrogância maligna do diabo. Quem é crente de verdade não quer ter o controle. Quem é crente de verdade perde o controle. Paulo já disse para nós: vivo não mais, o eu morreu, mas Cristo vive agora em mim. E a vida que agora eu tenho, eu vivo pela fé. Eu me jogo, eu me lanço. E ele diz no versículo 17: porque todo aquele que sabe o que deve fazer, e deve fazer o bem, e não faz, nisso está, naquilo que você sabe. Se você não fizer, você está pecando. E o que Tiago está dizendo é o seguinte: se você sabe que a sua vida é passageira e você não confia em Deus, isso é o que? Pecado. Se você sabe que Deus já está no futuro e não confia o seu futuro a Deus, você está pecando. Se você sabe que você deve colocar a sua vontade nas mãos de Deus e você não faz, você está pecando. Você quer ter o controle. E a coisa mais bonita da vida é quando a gente perde o controle, quando a gente está diante de Deus, o Espírito Santo vai falando ao nosso coração e a gente se rende, se entrega, sem reservas, e a gente fala assim: Senhor, estou aqui. Quem disse isso e quem ensinou isso para nós foi Jesus. Pai, que seja feita não a minha vontade, mas tua vontade. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Pai, se possível, me livra da cruz. Mas se o Senhor, no seu plano eterno, quiser me levar para a cruz, não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável.
Amada igreja, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Não são os meus planos, são os planos de Deus. Eu me lembro do profeta quando ele diz para nós que Deus tem planos maiores e superiores àqueles que nós pensamos. Eu encerro com essa fala. Alguns anos atrás, eu estava confortável, tranquilo. Eu até recebi um e-mail de um irmão chamado Fábio Cruz. Conhece? Nem vou olhar para lá. Nem vou olhar. Falei, pastor, tem uma indicação aqui? Eu falei, não, irmão, eu estou... Só faltou o Fábio falar assim para mim: eu não aceito não como resposta. Aí chega, vamos combinar um dia, a gente precisa ir aí conversar com o irmão. Pois não. Aí vai um grupo, um Fiat Palio azul, pouca memória eu tenho. Chega o Fábio Cruz com uma pastinha. Lembra, Fábio? Uma pastinha assim. O irmão Ivan, o irmão Zé Maria. Vou tomar um café. Entraram lá na minha casa, lá em Bauru. O pastor tem um projeto. Falei, irmão, não pode chorar não. Projeto do Reino de Deus. Aí o Fábio fala assim para mim, vou até ficar de lado. Pastor, a proposta. Falei, Fábio, dinheiro eu vou conversar com vocês no final. Última coisa. Senta aí no sofá. Tem as poltronas até hoje lá em casa. Aí senta lá os três irmãos. Nós estamos aqui representando. Tem também o irmão Antônio, tem a Marilise que não pôde vir e tal, a igreja e tal, não sei o que. Falei, irmãos, hoje parece para nós, teoricamente, algo impossível. Lembra disso? Eu não posso dar nenhuma certeza, porque minha vida não é minha não. E eles pensavam que eu estava sendo mala naquela hora, que eu estava sendo arrogante. Falei, não vou não, imagina. Mas ali foi que Deus me deu essa mensagem, foi naquele dia. Se o Senhor quiser. E quando Ele quer, meu irmão, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele abre as portas que Ele quiser, do jeito dele, porque Ele é soberano. Ele é Deus. Ele que conduz a minha e a sua vida. Cá estou depois de 3 anos e meio pregando essa mensagem que Deus me deu há 4 anos atrás, do jeito que Ele quer, no tempo dele, do jeito dele. E saber que precisamos confiar nele e não confiar, isso é pecado. Qual que é a nossa oração? Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Vamos cantar assim, ó, crer e observar.